Olá pessoal, boa noite. Estamos começando encontros online nesta campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Aleluia! Estamos no 27º dia desta campanha, hoje lendo Apocalipse, capítulo de número 9. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo Vera, Ademilton, Neto e Salete, Meire, sejam todos bem-vindos, boa noite, Apóstolo Paulo, Deus abençoe, seja bem-vindo, Júlia, Clarice, Madalena, que bom, boa noite, Guto, boa noite a todos, Shalom, todos são bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, o apóstolo Aloysio também já está chegando, já vou enviar a solicitação para ele entrar e participar comigo, é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Patrícia, boa noite, Ivone, Eliana, Bispo Fabrício, que bom, Maris Cudelé, sejam todos bem-vindos, aleluia, é uma alegria ter todos vocês, em nome de Jesus, aqui no Encontros Online, esses encontros online dentro dos 40 dias desta campanha de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Boa noite, Raquel, boa noite, Isabel, Shalom, que bom que vocês estão entrando, glória a Deus, o pessoal está chegando, mais uns minutinhos e nós daremos início em nome de Jesus com o nosso convidado de hoje, o apóstolo Aloysio, nosso querido irmão, amigo, e já ele estará conosco. Enquanto isso o pessoal vai chegando, amém? Que bênção, glória a Deus. Nós louvamos a Deus neste projeto dos encontros online, 40 dias, nos primeiros 20 dias nós trouxemos palavras específicas sobre colheita sobrenatural e nos últimos 20 dias nós estamos recebendo convidados. Desde o último domingo, dia 21, nós estamos recebendo convidados aqui que estão compartilhando as suas histórias, suas perspectivas, seus testemunhos. Glória a Deus. Boa noite, Edinalda, Audrey, boa noite, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Boa noite, Irene. Boa noite, Priscila. Glória a Deus. Hoje nós tivemos um dia extraordinário com treinamento, calibragem, impulso no avanço. Se você não teve a oportunidade de participar, esse conteúdo vai ficar disponível até segunda-feira cedo no YouTube, ok? No Facebook. Depois as ministrações serão direcionadas para o EAD Estúdio Online. Boa noite, Cristiano, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Mais um minutinho, esperando o pessoal já ir acessando, chegando, e nós daremos início em nome de Jesus. 40 dias de jejum e oração, quando as pessoas na presença do Senhor vão definir, estão definindo quantos dias jejuar, quais dias jejuar, que período jejuar, e nós louvamos a Deus por aqueles que já jejuaram, estão jejuando hoje, e muitos também que mesmo não podendo jejuar, estão engajados nesta campanha, em oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos começar. Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno, ao que se assenta no trono, ao Cordeiro, aos 7 Espíritos de Deus, glória, honra, majestade, poder, riqueza, soberania, ações de graças, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração pertence a ti.
Tu és o único digno de glória, digno de honra, digno de adoração. Nós nos prostramos diante da tua grandeza, diante do teu poder. Toda glória e majestade pertence a ti. Aleluia. Bendito e exaltado seja o teu glorioso nome. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendito seja o teu nome é sublime, o teu nome é majestoso, o teu nome é torre forte. Nós te adoramos, aleluia, somos gratos a ti, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação, pela vida eterna. Somos gratos a ti pelo teu plano de aliança, somos gratos a ti pelo perfil de testemunho, pelo temperamento, pelos dons, pelo ministério, pelo campo, pela liderança que o Senhor definiu para nos guiar. Te damos graças pelo ministério dos anjos, te damos graças pelo fluxo de discernimento, revelação, sabedoria, como o Senhor tem trabalhado as nossas vidas. Somos gratos a ti pelos processos de libertação, de cura, de restauração, de transformação, de amadurecimento. Glória, honra, majestade, poder pertence a ti. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita assim na terra como nos céus. Revela-te a nós, ministra-nos, que o Senhor esteja intervindo nas nossas vidas, na nossa história, na nossa jornada, em nome do Senhor Jesus. Ministra-nos nesta noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no texto básico, fundamental da nossa campanha, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 34 e 35. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ceifa é colheita. Nós temos profetizado que nós entramos numa nova década frutífera, uma nova década de colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, shalom. E agora eu vou então enviar o convite para o apóstolo Aloísio, para ele se aqui e ter aquela nossa conversa, que tem sido algo tremendo, e cremos que hoje vai ser algo poderoso, em nome de Jesus. Apóstolo Aloísio está se Amém. Parece conectando. que eu estou congelado aí. Vou fazer novamente, apóstolo, só um minutinho. Eu Então. Vou enviar novamente a solicitação. Vamos ver. Aqui, vamos. Cadê o apóstolo Aloísio? Apóstolo Aloísio. Cadê? Aqui, apóstolo Aloísio. Conectando. Vamos ver. Você está me ouvindo, mas Eu estou te ouvindo, mas não estou conseguindo te ver. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou usar um outro aparelho, porque pelo jeito esse aqui está dando um problema. Eu saio e entro de novo. Tudo bem. E aí eu envio novamente a solicitação. Ok. Então, enquanto o apóstolo Aloísio vai fazendo lá, né, o ajuste do seu aparelho, queremos dizer boa noite a todos vocês que estão chegando. Nós estamos no 27º dia da campanha de 40 dias. Hoje é o dia de número 27. São 27 dias que nós estamos nesta campanha. Hoje é o dia da leitura de Apocalipse, capítulo 9. Nós estamos fazendo uma releitura numa nova perspectiva do livro de Apocalipse. Tem sido uma experiência extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção.
Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Também, hoje nós tivemos um treinamento muito, muito, muito especial. Houve graça, unção, poder, autoridade. Você não pode perder. Estará disponível no Facebook, no YouTube do Ramo Estendido até segunda-feira de manhã. Então, aproveite. Depois, você poderá também acessar no nosso EAD Studio Online, a nossa plataforma de treinamento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem sabe você participou, mas quer rever, aproveite. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Que bom. Vamos aguardar aqui. Vamos ver a chegada do apóstolo Aloysio. Ele já chegou aqui. Vamos adicioná-lo novamente. Ok, agora tá. Agora funcionou. Agora funcionou. Seja bem-vindo. Tudo bem? Meu querido irmão, amigo, apóstolo Aloysio. Que bênção. Agradeço. É uma alegria e uma honra recebê-lo na nossa live Encontros Online, dentro dessa campanha de jejum e oração, proclamando a colheita sobrenatural. É uma alegria. Vamos ter aqui uma conversa muito preciosa. E eu queria começar... É certo que muitos já o conhecem, mas não conhecem a sua história. Não conhecem de onde você veio. E a gente sempre começa aqui dando aos nossos convidados uma oportunidade para eles apresentarem as suas famílias, a sua origem. Obrigado. Então, vamos começar por aí. Ok. Como foi dito, eu me chamo Aloysio, sou pastor, venho de uma família de pastores de origem tradicional, presbiterianos, com metodistas e luteranos. Eu fiz um seminário batista, né, e sou um pastor pentecostal. Então, esse é o meu, como dizem os espanhóis, o meu transfundo, meu background, falariam os americanos, né? Nós servimos ao Senhor como ministro do Evangelho e temos sido usados como um pregador da palavra em vários países e em nossa nação. Eu sou casado, tenho 4 filhos, já também 3 netos, e esse sou eu, de linhas gerais, digamos assim. Então, o apóstolo Aloysio é uma pessoa muito querida, muito preciosa. Temos tido o privilégio de nos relacionar. Então, obrigado. Apóstolo Aloysio, conta para nós aqui, para o pessoal, você sempre diz que se há algo que você ama fazer é pregar a palavra. É verdade. Compartilha conosco essa chama, de onde veio essa paixão por ser pregador? Eu digo que o Evangelho, especialmente o ministério, é uma especialização. Às vezes, dentro do ministério, nós queremos ser pau para toda obra, mas acontece que quando nós tentamos ser pau para toda obra, nós acabamos sendo pau para obra nenhuma, né? De tanto que a gente se enrola. Então, Deus chama com diferentes dons, com diferentes talentos, as pessoas. Há um texto nas Sagradas Escrituras que me chama tanta atenção, que diz: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, fala quem profetiza, profetize na proporção da fé e assim por diante. Isso significa que, dependendo do seu dom, você tem que se esforçar em cima do seu dom. O dom que Deus
me deu e o dom que eu tento servir o melhor possível ao Senhor e ao povo do Senhor é o dom de pregar. Então, eu sempre digo, você já me ouviu falar nisso, que o Senhor mesmo ministrou o meu coração dizendo: prega, mas prega com a autoridade de um apóstolo, falando como um profeta, convencendo como um evangelista, na profundidade de um mestre, mas guiando como um pastor. Então, isso deveria ser o pregador. E é o que nós tentamos fazer servindo ao Senhor. Se você vai àqueles seres viventes do Apocalipse, eu diria que ainda mais uma coisa eu poderia acrescentar. Eu digo que o pregador mesmo, cheio do Espírito Santo, ele tem que ter um olhar, uma visão como da águia. Ele tem que ter a voz, o rugido como de um leão. Ele tem que ter a força e a resistência de um touro. Mas ele nunca pode se esquecer que ele é apenas um homem. Uau. Então, dentro disso, é o que nós somos como pregadores. E o que nós desejamos como pregadores, eu, você, todos, é que existem diferenças. Por exemplo, Luciano Subirá, que é nosso amigo, ele é um mestre, é um verdadeiro mestre, né? Então ele fala e ele descortina as coisas mais complexas da palavra de uma forma que até o mais simples, a criança iniciando no evangelho possa entender. Isso é o mestre. O mestre não é o que fala e ninguém entende, isso é o doutor, é diferente. O mestre fala das coisas mais complexas. E há outros que são doutrinadores. Eu digo que os apóstolos, os que têm o perfil ou a linha apostólica, eles são mais doutrinadores que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eles estão sempre preocupados em lançar fundamentos. E quando você pensa num evangelista, você pensa num homem como Billy Graham, que era estupendo. Eu ouvi uma vez uma mensagem de Billy Graham dizia assim: tudo muda, mas há coisas que não mudam, a palavra de Deus não muda, Deus não muda, o caminho da salvação não muda. E ele termina de uma forma magistral, ele diz: Deus não muda, mas ele te muda. Aí faz um apelo. Eu digo, isso é tão maravilhoso, essa capacidade de, numa volta, levar a pessoa a encontrar Jesus. E há os que são profetas, os que são encorajadores, exortadores, não só os que dão uma boa bronca, que às vezes é merecida, sim, mas aqueles que levantam um ânimo, que as pessoas respiram, e há aqueles outros que consolam, que aconselham, que guiam, que são pastores. Então, no meio de tudo isso, surge o eloquente, o pregador. O que o apóstolo Paulo diz: eu sou apóstolo, eu sou mestre, e ele acrescenta um dom que a gente quase não ouve falar: e pregador. Então, e quando ele fala isso... Pergunta: como foi o seu chamado para ser pregador? Foi num encontro com Deus depois de um longo jejum, longuíssimo, né? Que eu queria só uma coisa. Eu tinha loucura por ouvir a voz audível de Deus. E quando Deus falou comigo, Deus me chamou. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, foi algo tão forte que eu caí. Eu literalmente caí como morto.
Eu ouço tantas pessoas falando, Deus falou comigo, Deus disse isso, Deus disse... Olha, quando Deus, na experiência que eu tive, que Deus falou comigo, eu pensei que eu ia ser condenado, eu pensei que eu ia ser destruído, eu pensei... Me deu uma convicção de pecado como nunca eu tive na minha vida. Me deu um medo, um pavor completo. Eu sei que Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, eu o amo, sempre o amei. Mas no momento em que eu ouvi aquela voz que entrou dentro de mim, porque a voz de Deus, ela não entra apenas nos seus ouvidos, ela entra em todo o teu ser. Ela te invade. Ela te invade. E eu, quando eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu disse praticamente debaixo da cama. Eu disse, Deus teve que me trazer para junto dele, quase que como os discípulos vendo Jesus, e Jesus disse, calma, não tenho medo, sou eu. Então, mas foi quando Deus me chamou, dizendo que eu seria uma voz para Ele, mas que eu não podia ser qualquer voz, eu tinha que ser um eco da voz dele. Então, eu sempre me lembro do que a palavra diz, uma vez falou Deus, e 2 vezes eu ouvi isto. Então eu tenho a segurança de quando eu falo, de quando eu prego, Ele fala antes. Uau. Eu falo depois. Eu me sinto sempre pregando assim. Eu estou diante do povo, mas eu estou diante de Deus. Como se imaginássemos apenas a figura, o grande e sublime trono de Deus, e eu, diminuto à frente do trono, aos seus pés diante do povo, apenas repetindo as palavras daquele que fala no trono. É assim que eu quero pregar, é assim que eu tento pregar. E por onde Deus tem te levado para ser esta voz? Como tem sido a sua jornada, né, nestes anos? Nesses anos todos. A voz de Deus. Como é que tem eu digo o seguinte, eu vou aonde Deus me permitir que eu vá, aonde os homens aceitarem que eu vá, mas em primeiro lugar eu vou onde Ele quer que eu vá. Não importa a grandeza ou mesmo a humildade do lugar, porque há lugares que eu sempre me lembro do testemunho de um amigo meu, que só quem vai pregar é Jesus. Porque ninguém mais quer ir pregar aonde as ofertas não são nem dadas, onde você deixa a oferta, aonde você tem que alimentar as multidões não vão te alimentar, aonde talvez não haja um público tão grande, apenas uma mulher samaritana junto a um poço. E Jesus prega. Então, seja 1, sejam 1000, sejam 10.000, e eu te digo mais, seja ninguém, um vale de ossos secos, eu estou disposto a pregar. E pela misericórdia de Deus, Deus tem nos levado a pregar em inúmeros países, a nossa nação. Nós já tivemos com você algumas vezes, foi uma grande honra e é sempre uma grande honra para mim. Nós estivemos na Argentina, em diversas cidades da Argentina, estivemos no Chile, estivemos nos Estados Unidos, estivemos em nações europeias como Itália, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Suécia e tantos outros países que Deus tem nos levado. Pela misericórdia dele. É aquela coisa assim, Deus te leva, Deus te abre a porta, Deus te dá a oportunidade,
E cada vez que eu vou, e olha, depois de tantos anos, eu já tenho mais de 40 anos que eu prego, e eu me sinto cada vez mais assim, Senhor, me perdoe por pregar tão mal. Porque eu vou, e eu estudo, e eu procuro me aperfeiçoar, e eu acho que isso vai até o final. Quanto mais nós descobrimos que dependemos dele, por exemplo, eu me lembro de uma vez que, tendo pregado na Itália, eu tive um convite para pregar na França e em Paris. E eu voltando, no avião, eu falei com Deus, Senhor, olha, é Paris. Será que eu não poderia levar a minha esposa? Mas eu me senti feito Abraão, dizendo, Senhor, não se aborreça comigo, não se zangue comigo. É Paris, Senhor, é Paris. E quando você tem muitos recursos, tem um ministério enriquecido, que há ministros que o têm, e glória a Deus por isso, mas quando você tem um ministério mais humilde, um ministério mais simples, mais limitado economicamente, você depende de uma coisa só, do sobrenatural. É muito fácil saber se Deus quer ou Deus não quer. Se Ele quer, Ele manda dinheiro. Se Ele não quer, Ele não manda dinheiro, você não vai. É simples. É simples assim. Então, eu falei isso quando eu desci, quando eu cheguei no Rio de Janeiro de novo, a passagem já estava comprada, minha e da minha esposa, para nós estarmos na Itália, na Bélgica e em Paris. E nós ainda acabamos indo na Espanha também. Deus sempre vai além, né? Deus sempre dá mais do que a gente pede. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você poderia compartilhar para a gente assim, uma experiência de pregação com pouquíssimas pessoas e com muitas pessoas? Como que compartilhar conosco as suas experiências, de uma bem eu posso compartilhar com você. Sim. Que foi no mesmo dia. No mesmo dia de manhã eu preguei numa reunião na África do Sul, na Apostolic Faith Mission. Eu preguei num grupo diminuto de pessoas, numa igreja Zulu. Numa igreja Zulu. Então, tudo... E porque há muitos dialetos, eu preguei com 5 intérpretes. 5 intérpretes. Porque havia Soto, Coto, Zulu, Banto, essas línguas todas, que são línguas mesmo, não são dialetos, perdoe-me, são línguas. Então você prega e tem a dificuldade, e ainda a dificuldade da minha cor, porque eu preguei isso quando o Mandela tinha sido eleito e estava tudo ainda muito difícil. E nessa região, Tocosa, até mesmo depois um amigo, também pastor Zulu, que é do Soweto, ele disse, você pregou em Tocosa? Eu disse, preguei. E você saiu vivo de Tocosa? Saí. Eu não sabia que era tão perigoso, mas era. E Deus, graças a Deus, agiu. E eles, quando terminou tudo, foi tal a celebração que aquilo que a gente vê em filme aconteceu comigo. Eles me carregaram, eles cantaram, eles dançaram, eles saíam dançando na rua, batendo palma e me levando pela rua. E eu cheguei até uma senhora que era uma matriarca, uma Big Mama, uma profetisa da igreja e tal. E ela me abençoou. Olha, uma experiência assim folclórica, um negócio inusitado. No mesmo dia, eu vou e prego na Bible Rhema Church, do Ray McCauley, que é meu amigo. E ele me dá a oportunidade de pregar, e dessa vez só com um intérprete. Mais de 10 mil pastores. Você veja bem, no mesmo dia, pastores. No mesmo dia eu preguei, num grupo diminuto,
Uma pequena igreja, humilde igreja, num bairro humilde, e depois eu preguei numa igreja colossal. E esses mais de 10 mil, porque eu sei que são mais de 10 mil, porque as cadeiras são numeradas. E eram mais de 10 mil em um andar só. Você imagina, era o número de pessoas, o tamanho, você não conseguia ver inteiro. E eu me lembro de ter até mesmo brincado com eles, porque o meu intérprete ficou muito nervoso, e eu o acalmei, eu falei um pouco com o meu inglês, que não é muito bom. Então eu disse para eles assim, o que seria em inglês, eu disse em português: o meu inglês é muito ruim. O meu inglês é como o inglês do Tarzan. E quando eu falei isso com o meu porte físico e na África, você pode imaginar o que aconteceu, né? O pessoal começou a rir e sem parar. Mas aí é algo interessante, porque essas duas igrejas foram muito bondosas para comigo, muito carinhosas, mas eu digo, a presença do Senhor era a mesma. Uau. E tão intensa quanto no grupo diminuto da igreja humilde e da igreja grande, monumental. A presença era a mesma. A glória era a mesma. A unção era a mesma. Deixa eu te perguntar algo assim. Numa pregação, quando que você percebe que o que você está falando, as pessoas estão assimilando? É possível ter essa percepção? Geralmente você percebe isso nos olhos. Quando com os olhos, eles comem a palavra. Entende? E muitos deles chegam a abrir a boca, é uma coisa tão interessante. Outros mexem a orelha para poder, com o ouvido, você sente eles. Numa igreja na Bélgica, que era uma igreja de origem africana, pastor Guilhem, nome dele, eles têm um costume tão interessante, porque eles saboreiam. Nós dizemos amém. Eles fazem como quem saboreia algo. E eu nunca tinha vivenciado algo assim. Então, eu estava pregando e o pessoal... Eu disse, Jesus, o que é isso? Aí ele me explicou. É quando aquilo entra. Então, você percebe nas pessoas. Mas a verdade é que o que mais eu busco, o que mais eu almejo, quando eu prego, eu vi isso do trono. Eu ouvir a aprovação do trono. Eu ouvi talvez muito bem, servo bom e fiel. E quando eu falo servo bom e fiel, eu estou falando no sentido bíblico. Sim. Doulos, escravo bom. Você é um bom escravo. Muito bom. Meu escravo fiel. Porque talvez um dos maiores desafios de um escravo é ser fiel, né? Sim. Fiel ao seu senhor, ao seu amo, ao seu dono. Para um camarada ser escravo e fiel, só tem um jeito, ele tem que ser bom. E hoje, por exemplo, que conselho você daria para alguém que hoje está nos ouvindo, está assistindo essa live e está com esse chamado para ser pregador? O que você diria para essa pessoa, seja homem, seja mulher, né, que está recebendo esse chamado para ser pregador? O que você diria para encorajar essa pessoa? Olha, eu vou dizer uma coisa que começa tudo pelo que Jesus diz sobre segui-lo, e no ministério é isso. Eu gosto da frase do Billy Graham que diz: a salvação é gratuita.
o discipulado custa tudo. Então, você, para ser pregador, você tem que entender o seguinte: a tua dependência tem que ser total do Senhor e o teu esforço tem que ser sobre-humano. Aí é que é a mescla do pregador. Nós entramos, nós não fazemos o melhor possível. Nós temos que fazer o melhor impossível. É por aí que a gente caminha. É como os atletas que dizem: eu dou 110%, 100% não é o suficiente. Mas aproveitando até o gancho teu com a colheita, todo pregador, o que ele faz? Ele semeia para poder colher. Então, ele tem que entender o seguinte, que a semeadura que nós temos que fazer tem que ser completa, tem que ser total. Algumas pessoas até perguntam, devem te perguntar isso, ainda mais com o teu tema, uma colheita sobrenatural. Uma colheita sobrenatural exige uma semeadura que não seja natural, que seja uma semeadura sobrenatural. Se você como que quer ser um pregador de uma colheita sobrenatural, você tem que ser um semeador em níveis sobrenaturais. E o que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante, ele diz assim: eu nada tenho. Quando ele diz eu nada tenho, é que eu perdi tudo. Ele mesmo diz: eu considerei perdidas todas as coisas para ganhar a Cristo. Então, eu nada tenho. Mas ele acrescenta: mas eu possuo todas as coisas. Então, quando você pega uma coisa como essa, você vai ver que Jesus diz: dê tudo. Dê tudo. Dê tudo de si, fique sem nada. Então, quando eu dou tudo, quando eu perco tudo para ter a Cristo, porque eu tenho a Cristo, agora eu pego outro texto de Paulo, que diz que com ele o Senhor nos deu todas as coisas. Então, o que eu faço? Eu perco tudo o que eu tenho e eu ganho tudo o que existe. É diferente. Uau, isso? É diferente. É muito diferente. Isso não é... Essa é a perda que produz a totalidade. É trocar a parte pelo todo. Nós temos em parte, porque em parte somos, em parte temos, em parte. Mas quando você perde tudo para ter a Cristo, você não tem mais em parte, você tem o todo. Sim. Porque diz que com Cristo você recebe todas as coisas. Então, um pregador, ele deve se humilhar, deve buscar, deve chorar, ele deve molhar a sua Bíblia. Ele deve molhar a sua Bíblia, ele deve buscar ouvir outros pregadores e, acima de tudo, ouvir o Espírito Santo. Eu, por exemplo, eu busco, se puderem fazer isso, eu acho muito bom. Se puderem saber o grego, ótimo. Se puderem saber o hebraico, ótimo. Se puderem aprender outras línguas, ler a Bíblia em outras línguas, leia a Bíblia em inglês, leia a Bíblia em espanhol, leia a Bíblia em italiano. Se você conseguir, alguém puder ler a Bíblia em alemão, é uma das maiores traduções que existe, é a de Lutero. Então, quando nós vamos fazendo essas coisas, Deus vai ampliando. Mas um pregador, ele tem que saber o seguinte: você fala, e você deve escolher as melhores palavras. Com que propósito? A Bíblia diz, e Salomão diz: escolhi as melhores palavras com o propósito de ser ouvido. Porque o que o pregador tem que fazer é criar no outro o desejo dele ser ouvido para que Deus fale. Porque o grande milagre é que nós pregamos e Deus fala. Esse é que é o milagre.
Porque se eu só pregasse e eu falasse, era uma coisa, mas eu prego, Deus fala, Jesus está falando e o Espírito Santo está ensinando, e eu só estou pregando. Então, é saber que dentro de todo esse papel, você é uma figura importante, mas você é o elo frágil, mas há o elo poderoso que é o Senhor. E quando nós falamos nisso, eu digo ao pregador, cuide do seu coração, cuide da sua mente, pense nas coisas do alto. Eu creio assim, nós temos que estar olhando para o alto. O texto que você escolheu, você diz, o texto, aliás, diz, olhai para o alto. E o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto. Se você quer ter uma colheita sobrenatural como pregador, seja o que for, e começar a fluir, você tem que estar olhando e pensando nas coisas lá do alto. Às vezes nós estamos pregando pensando nas coisas aqui de baixo. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto. E para pensar nas coisas lá do alto, nós temos que ter a mente de Cristo. Aí eu uso uma palavra que é de um grande pregador de Atlanta, Charles Stanley, um senhor já, memorável pregador batista, fantástico homem de Deus. Ele diz, quando eu penso os pensamentos de Deus, eu penso os pensamentos mais poderosos que existem. Então, se você começar a ter essa disposição mental, você vai começar a pregar uma palavra, aí você vai se tornar semelhante ao que foi um A.W. Tozer, um John Stott, esses pregadores que você diz, meu Deus, isso é gente mesmo, porque o camarada parece que ouviu direto do escritório central e trouxe a palavra. Então, vai ser um John Piper, vai ser um pregador desse nível. Por quê? Porque você já não está pensando com a tua mente limitada. Porque nós, às vezes, pensamos, de onde vem isso? Isso vem do Senhor. Isso. Mas é para que nenhum de nós se orgulhe. Então, acima de tudo, a maior marca de um pregador é a dependência de Deus. Total dependência. Entre orando, fique orando, desça orando do púlpito, porque não tem outro jeito. Você fala, mas você ora sem cessar. Isso. Maravilha. Apóstolo Luiz, então, dentro de tudo isso que nós estamos ouvindo e recebendo, qual é a sua perspectiva para os pregadores nesse contexto agora de pandemia e todo mundo está dizendo, inclusive os ímpios, que o mundo jamais será o mesmo, claro. Mudanças estruturais. Qual é a sua perspectiva para os pregadores? Quais são os desafios, melhor dizendo, para os pregadores para se ter uma colheita sobrenatural como pregador? Olha, vejamos, quando Jesus pregou uma mensagem para mim, que deve ter sido uma coisa sobrenatural, porque a Bíblia diz que ele pregou durante 3 dias, terminou com um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes partiu de um menino, ou de um jovem, de um rapaz, que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas ele não tinha só isso, ele tinha generosidade. Porque ele podia ter 5 pães e 2 peixes e não ter generosidade, e não dá. Mas ele mesmo sendo pouco e o povo necessitando muito, ele deu o que ele tinha. E porque ele deu tudo, aí eu volto ao tudo. A Bíblia diz, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito ou colhe superabundantemente.
quem semeia tudo, colhe sobrenaturalmente. Então, aquele rapaz semeou tudo. Semeou tudo. Porque uma coisa é você semear muito. Outra coisa é semear tudo. É tão bonito que, com aquela viúva junto ao gasofilácio, Jesus não disse ela semeou muito, Jesus disse ela semeou tudo. Ela semeou tudo. E quem semeia tudo pode ter certeza de uma coisa. Como nós falamos, nada tem. Por quê? Porque semeou tudo. Mas tudo possui. Colhe sobrenaturalmente. Os pregadores, nesse período, estão tendo o privilégio de estar no lugar secreto, de buscar. As maiores pregações estão surgindo nessa época. Deus está mostrando para eles o que de outra forma Deus não poderia mostrar. Deus está freou o mundo inteiro. Talvez para que você, para que os pregadores, para que os ministros de Deus, homens e mulheres, parassem para ouvir, porque às vezes nós estamos tão aflitos com tanta coisa que temos que fazer, que nós estamos igual a Marta. Mas quando não dá mais para poder fazer, Jesus diz, pouco é necessário, mas a gente pensa que é muito necessário. Então nós ficamos muito aflitos e não tomamos aquela postura que este momento nos obriga. Nos obriga, é que não tem remédio, remediado está. Vamos parar aqui, vamos ouvir ao Senhor. Aí, muita gente está ouvindo Deus. Deus está falando. Por quê? Porque sabe o seguinte, mesmo no mover no deserto, havia um momento que Deus diz, agora para. E tinha que parar. Você hoje estava falando tanto sobre a calibragem, sobre a necessidade de se parar. Esse é o momento de calibrar. Esse é o momento de ajustar. Esse é o momento de fazer o ajuste fino. Eu, por exemplo, palavras como essa, que Deus me disse, especialização, Deus me disse nesse momento. Deus diz, pare, delegue aos outros. Quando Moisés delegou aos outros, Moisés pôde subir ao Sinai e receber a lei. Porque se ele não pudesse gastar 40 dias no Sinai, ele tinha Arão, ele tinha Ur, depois o pessoal fala, Moisés jejuou 40 dias. 40 dias, depois mais 40 dias. Porque ele foi e voltou para lá. Então, por 80 dias. Olha, você tem que confiar muito que tudo que você deixou, as pessoas vão ajeitar tudo, vão cuidar de tudo. E aí, o que? Você está se dedicando a outra coisa. Isso. Veja, quando Moisés é enviado ao Egito, ele vai sendo o libertador de Israel. Não tem exército, não tem nada, ele tem vara, tem Arão. Eu digo que ele tem a vara e o varão, né? Então, ele vai lá, enfrenta e tal, vence Faraó, tá, Moisés? Mas antes, Moisés, ele ficou no meio do povo, sofreu com o povo, sentiu a dor do povo, depois ele foi à frente do povo. Então ele está longe do povo, criado como príncipe do Egito, depois junto do povo, depois à frente do povo. Mas quando houve o que você citou da grande batalha, ele teve que assumir uma outra posição, acima do povo. Ele não se considerava superior, mas ele tinha que estar acima. Ele tinha que ser visto. Agora ele não tinha mais que enfrentar Faraó, agora ele tinha que abençoar o povo e o povo tinha que lutar. Então, os homens de Deus têm que ocupar a posição que eles têm que ocupar. Porque ninguém mais fará aquela obra
Nós temos uma posição, nós temos uma obra no muro, que é do muro de Neemias, né? Que compete a nós. Então ocupe o seu lugar no muro. Vai trabalhar, vai fazer o que só você pode assentar aquela pedra. Assenta, que o teu irmão vai assentar outra. E o muro vai ser feito por todos. O grande problema é quando as pessoas querem assentar a pedra do outro. E não fazem a sua. Que é o tal negócio. O meu ministério, eu tenho que ser claro. Eu não fui chamado para ser o grande líder denominacional. Eu louvo a Deus. Por exemplo, Lamartine foi chamado para isso, nosso amigo, é um grande líder. O futuro da igreja dele, várias igrejas pela nação toda e tudo mais, é o dom dele. Um outro amigo meu, Isaías Figueiró, do Rio Grande do Sul, tem uma igreja gigantesca, é um homem com uma unção de libertação, tipo Carlos Anaconde. Eu admiro essas coisas, mas eu não posso almejar o que eles têm. Eu sei o que Deus me usa. Deus me usa quando eu abro a minha boca. Então, o que eu sou? Eu sou um servo. Eu sou um servo de todos os ministros de Deus. Eu fui chamado para servir. Eu, quando chego numa igreja, eu estou sujeito à autoridade. Eu, quando vou ter um ministério, eu estou totalmente sujeito à tua autoridade. Eu estou submisso. Eu não posso sair falando o que eu quero. Eu só vou falar segundo a tua revelação, segundo o que Deus tem te falado. Por quê? Porque eu fui chamado para ser um chofar. E um chofar, embora o som saia por ele, é quem sopra, é que faz tudo. Então é o sopro. O sopro é o Espírito Santo. O som é dentro de mim. É muito importante, né? É ter essa clareza e esta segurança de quem você é e do chamado que você tem. Você tem que saber o teu propósito, né? O propósito para o qual você existe. Desde antes da eternidade, Deus já me chamou para isso. Eu sou pregador, nasci para pregar. Eu nasci pregando. Eu fui forjado para pregar. Eu tenho voz de pregador, eu tenho jeito de pregador, eu penso que nem pregador. O Coraola é que fala que discutir comigo não tem graça. Porque e o Coraola é um cara que é advogado, ele sabe, mas é que o Coraola fala, eu estou sempre preocupado em servir. Essa é que é, porque é isso que eu vou dar conta, Deus. Eu vou dar conta do meu ministério. Aí há pessoas que dizem, mas eu não consigo falar. Deixa eu dizer uma coisa, e só porque eu sei que a gente está chegando ao final, eu concluo assim nisso. A Bíblia fala um argumento tão interessante. Pode o espinheiro dar figos? A resposta é clara. Não. Jesus também disse, há coisas que para os homens são impossíveis. Então, se existe algo impossível para o espinheiro, é dar figo. Só tem um jeito do espinheiro dar figo. É mudar a natureza do espinheiro e ele se tornar uma figueira. E o único que pode fazer isso é Deus. Então é o que eu digo. Sabe do seguinte, às vezes você, para pregar, é um espinheiro. Mas você vai se tornar uma figueira porque quem opera em nós, o querer e o realizar, é Deus. E Ele transforma a nossa natureza. Quando Deus falou comigo que eu seria uma voz, que eu seria um pregador, eu disse, Deus, mas como? E Deus me disse, porque meu bisavô foi um grande evangelista. Ele abriu igrejas. Eu conheço no Rio de Janeiro igrejas que foram abertas, estou falando do século passado e do início desse século. Meu avô foi um doutor e pacificador dentro da igreja. Meu pai foi um ministro de louvor. E aí eu disse, Senhor, e eu vou ser o quê? E Deus me disse, você vai ser nada. Um nada. Aí eu disse, nada? Eu disse, mas não tema, do nada eu faço todas as coisas. Então é isso que a gente tem que entender. Quando você
entende que Deus é quem vai fazer tudo. Nisso, eu vou estudar, eu vou me entregar, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer o meu melhor impossível. Mas eu vou contar com o sobrenatural. Amém. Apóstolo Luiz, então, ora por nós, ora para que Deus esteja despertando e fortalecendo Amém. os novos pregadores que estão Amém. surgindo para a colheita sobrenatural que está vindo. Amém. Senhor nosso Deus, nós oramos pelas vozes, que não somente sejam sons, mas assim como nós temos que ouvir a trombeta e entender o som da trombeta, que nós toquemos um som que se compreenda, o som certo e não o som incerto. Amém. Que o Senhor levante vozes e mais vozes do Senhor, que toquem em todos os homens e até o ateu se converta. E o Senhor, o fanático religioso se renda, o radical se humilhe. Por quê? Porque o Senhor nos dará, com a tua palavra, o teu poder e o teu Espírito convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Amém. Levanta, Senhor, ministros, pastores e pregadores no mundo inteiro, homens e mulheres, fiéis a Deus, servindo a Deus e aos homens, no nome de Jesus. Amém e amém. Apóstolo Aloysio, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Foi algo tremendo, poderoso. Mande um abraço para toda a família. Amém, obrigado. Obrigado. E para o teu pessoal também. Né? Fala com a tua esposa que senti falta dela hoje. Eu entrei lá várias vezes, ela não conseguiu, né? Tudo bem. Eu vi que... Mas disse que ela estava presente e bem representada. Isso. Na mensagem e no mensageiro. Manda um abraço também para a Luziana, para os filhos, todos aí, os netos. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado. Tá, um abração. Tchau. Tchau. Glória a Deus, irmãos. Que tremendo. Como é precioso você poder ouvir alguém que tem clareza, convicção, segurança do seu chamado, do seu propósito, do seu dom, da sua identidade, e que se entrega, que se rende a este propósito, a este chamado, a este dom. Glória a Deus. Que preciosidade. Glória a Deus pelo que o Senhor trouxe para nós através do apóstolo Aloysio. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós proclamamos a tua unção, o teu mover, a tua bênção sobre todos que estão jejuando hoje, todos que estão lendo Apocalipse 9 hoje, Senhor, por todos que estão orando e engajados nesta campanha, em nome do Senhor Jesus, nós proclamamos que as lives, encontros online, estes testemunhos, estes convidados estão trazendo luz, estão incendiando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Veja, todos os convidados, as lives, os encontros online, estão gravados aqui no canal do Instagram do Ramo Estendido e também lá nós temos uma playlist no canal do YouTube do Ramo Estendido com todos os encontros online. Então, desfrute lá em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã às 10 horas temos celebração de primícias exclusivamente online, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube do Ramo Estendido. Deus abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.